Ei galera, eu sou a professora Jenny, sou professora de Química e vim trazer para vocês uma aula sobre Química Orgânica, classificação de cadeias carbônicas. Essa aula vai ser dividida em dois pedaços, tá, gurizada? A primeira parte vai ser sobre cadeias abertas, a segunda parte, cadeias fechadas. Mas, antes de mais nada, quem ficar até o final do vídeo vai ter um presente para poder estudar, ok? Mas tem que ficar até o final, se liga aí. Mas antes de mais nada, deixa aí o teu like, né, para colaborar com o canal e se inscreve aí, né, pessoal, para fortalecer. Bom, primeiro passo, conseguir diferenciar cadeias abertas e fechadas. As cadeias abertas, as pontas ficam livres, olha lá, não se encostam, ok, gente? As cadeias fechadas, elas têm as pontinhas unidas, o que acaba geralmente formando um desenho. Só que tomem cuidado, porque às vezes o desenho não é tão claro dessa forma. Antes de mais nada, vocês devem estar achando que eu sou louca, né? Pensando, Jennifer, isso é um quadrado, isso não é uma cadeia carbônica. Erro de vocês. Sim, isso aqui é um composto carbônico, tá, pessoal? Uma cadeia carbônica, onde cada vértice, cada pontinha representa um carbono. Qual é a diferença? Isso aqui é o que a gente chama de fórmula estrutural. Isso aqui nós chamamos de fórmula bastão. Então, toda vez que está em fórmula bastão, nós temos os carbonos escondidos. Vou mostrar a mesma cadeia para vocês, mas na fórmula estrutural. Mesma cadeia, conseguem perceber o quadrado aqui no meio? É a mesma cadeia, só que uma outra maneira de se escrever. Lembre-se que o carbono está na família 14, correto? Então ele só consegue fazer 4 ligações. Na realidade, ele precisa dessas 4 ligações para poder ficar estável. Sendo assim, ele tem 2 ligações entre os carbonos, reparem, e mais 2 hidrogênios aqui. Ah, Jenny, mas lá no desenho anterior não tinha os hidrogênios aparecendo. Verdade. Toda vez que a gente está em formato de fórmula bastão, os hidrogênios estão escondidos, então se liga nisso. Aqui tem carbonos e hidrogênio. Fica a dica para vocês. Seguindo, pessoal, toda vez que eu falo de uma cadeia aberta, a cadeia pode ser chamada de aberta acíclica ou ainda alifática. 3 nomes? Sim. 3 nomes para indicar a mesma coisa e vocês têm que saber, sim, as 3 nomenclaturas. Dica para vocês, para a classificação de cadeias, tudo que for analisado precisa estar entre 2 carbonos. Se não tiver entre 2 carbonos, não me interessa e não interessa para vocês também. Lembre-se, o nome aqui é classificação de cadeias carbônicas. Não está entre carbonos? Não é o meu foco de estudo. Fechou, gurizada? Vamos adiante. Diferença de cadeia normal e cadeia ramificada. Toda vez que eu tenho uma cadeia normal, reparem aqui, olha, eu só tenho carbonos primários ou secundários, tá? Esse carbono primário, esse secundário porque está ligado a 2 e esse primário. Essa representação é a representação da fórmula bastão, que significa a mesma coisa de cima. Olha lá, acabei de falar na tela anterior, né, pessoal? Ah, eu não sei o que é carbono primário, secundário e etc. Bom, fica a dica para vocês, volta lá no vídeo anterior, né, de Química Orgânica, Introdução, Classificação de Carbono. E vai ver essa teoria, senão aqui vocês já vão chegar meio capenga na situação, né? Bom, cadeia ramificada vai ter carbono terciário ou quaternário. Como assim, Jennifer? Olha lá, deixei posicionada aqui a flechinha para mostrar para vocês que esse carbono ele está ligado ó, a 1, a 2, a 3 carbonos, então ele é terciário. Toda vez que a cadeia tiver pelo menos um carbono terciário ou quaternário, já era, é uma cadeia ramificada. Tem outra maneira de ver isso? Tem. Vocês vão dar uma olhada e vão perceber o seguinte, essa cadeia não tem nada pendurada, né? Agora essa cadeia tem coisas penduradas, então ela é uma cadeia ramificada. Só que tomem cuidado. Por que tomem cuidado? Repara nessa cadeia, não tem um negócio pendurado nela? Mas ela não é uma cadeia ramificada, porque só vai ser ramificação se essa coisa que estiver pendurada for carbono. Se não for carbono, não é. Aqui é um oxigênio, então essa minha cadeia, ela não é ramificada, gurizada. Fica de olho aí. Próxima classificação. Diferença entre homogênea e heterogênea. As cadeias homogêneas, gente, não possuem heteroátomo, enquanto as heterogêneas possuem o heteroátomo. Tá, e aí? Eu não sei o que é heteroátomo, é isso que tu deve estar pensando, né? Bom, vamos relembrar então. Pessoal, heteroátomo é qualquer coisa diferente de carbono e hidrogênio, mas que esteja entre 2 carbonos. Se não estiver entre 2 carbonos, não é heteroátomo, ok?
Ah, me dá um exemplo aí. Vamos pensar. O oxigênio pode ser um heteroátomo, o enxofre pode ser heteroátomo, o nitrogênio pode ser heteroátomo também. Tranquilo? Analisa aqui comigo essas duas cadeias. Essa cadeia só tem carbonos e hidrogênios. Então, ela é uma cadeia homogênea. Enquanto essa cadeia daqui, olha lá o oxigênio. Tá ali, né? Então, ele é um heteroátomo, está entre dois carbonos. Minha cadeia heterogênea. Dúvida aí, gente? Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Olha o pega-ratão que vai cair lá na prova e vocês depois vão ficar pensando por que eu errei. Tá vendo lá o enxofre? Sora, tu disse que o enxofre era um heteroátomo. Falei. Se ele estivesse entre dois carbonos. Ele não está entre dois carbonos, ele está pendurado em um carbono. Sendo assim, não é um heteroátomo. Então essa cadeia ela é uma cadeia homogênea e não heterogênea. Foi até aí, gurizada? Próxima classificação, então, gurizada, saturada versus insaturada. Tá, e aí, qual é a diferença? Bom, vamos lá. Ligação saturada, tá? A cadeia saturada possui somente ligação simples. Repara aí na dica. Simples começa com S, saturada começa com S. Saturada é simples, tranquilo? E a insaturada possui ligação dupla ou tripla. Pelo menos uma. Se tiver uma dupla ou tripla, deu, já eras. É uma cadeia insaturada. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Olha só minha primeira cadeia. Somente ligações simples. Não sabe o que é ligação simples? Quando tem só um tracinho, olha lá, tracinho, 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 somente tracinho simples, ok? Ligação dupla, pessoal, tá vendo ali, ó? Dois tracinhos? Ligação dupla. Essa cadeia tem uma ligação dupla? Deu, cadeia insaturada. Então, cadeia saturada versus cadeia insaturada. Tranquilo até aí? Bora lá! Exemplo geral de todas as classificações que nós vimos na aula de hoje. Nós temos ao total, então, para cadeias abertas, 4 classificações básicas. Vamos ver aqui a primeira. As pontas estão soltas, não estão? Então, isso aqui é uma cadeia aberta. Ok, cadeia aberta. Eu tenho duas coisas penduradas, essas coisas penduradas são de carbono. Então, cadeia ramificada. Eu não tenho nenhum heteroátomo, perceberam? Somente carbonos e hidrogênios. Então, isso aqui é uma cadeia homogênea. E eu só tenho ligação simples entre carbonos. Somente ligações simples. Então, isso é uma cadeia saturada. Então, essas são as classificações que vocês precisam saber sobre cadeias, beleza? Eu tenho um presente para vocês, gente. Se vocês deixarem aqui nos comentários a hashtag eu quero e depois vá lá no nosso perfil do Insta e manda um direct pedindo uma lista de exercícios. Eu vou enviar para vocês gratuitamente uma lista de exercícios com o gabarito comentado para vocês. Tranquilo? Mas tem que deixar aqui, hashtag eu quero, corre lá pro perfil do Insta da gente e já manda lá a solicitação da lista que eu envio para vocês uma lista comentada sobre essa parte do conteúdo. Curtiu? Por hoje é isso, galera. Até a próxima parte.